Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente vai resolver as questões de raciocínio lógico matemático da prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa prova aconteceu no último final de semana e era, deixa eu ver aqui o nome, essa foto aqui eu tirei do site da Polícia Militar. Parece que eles têm a própria banca de concurso deles, é interna. E é esse terceiro concurso aqui que foi o que aconteceu nesse final de semana passado, no dia 7/5. Lá é um pouco confuso, eu achei um pouco confuso, então aqui é um concurso, aqui é outro, e esse aqui é o terceiro, que eu cliquei e ele abriu aqui nas fases do concurso. A prova até então é o último item lá embaixo, que não está aparecendo aqui. Vou deixar para vocês o link dessa página e o link da prova e do edital. Então vamos para a prova, que é a parte principal, e eu já coloquei aqui direto a prova de raciocínio lógico matemático. Ela começa... aqui tem um nome que ajuda um pouquinho a achar. O nome desse concurso é Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados do QPPM. Esse resto aqui eu não sei ler. Mas vamos para a parte que interessa para a gente aqui hoje, que é raciocínio lógico matemático. São 10 questões, da questão 41 a 50. Começando aqui, questão 41. Uma patrulha policial é composta por 4 policiais que se deslocam em fila na tentativa de abordar e capturar o autor de um crime. São eles os soldados Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Não necessariamente nessa ordem. Cada um dos policiais porta uma arma: espingarda, fuzil, pistola e submetralhadora. Também não necessariamente nessa ordem. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente, na fila, e que porta uma submetralhadora. Cláudio, que não é o último da fila, fica uma posição na frente de João, que não está armado de espingarda, e não é o segundo da fila. O terceiro militar da fila está armado de espingarda. Com base nas informações fornecidas, é incorreto afirmar que... Então a gente tem agora a letra A, B, C e D para encontrar uma correta. Vamos resolver primeiro o que o enunciado deu, para depois a gente tentar achar uma opção correta. Então o enunciado fala com a gente que tem 4 soldados. Então a gente tem o soldado Cláudio, o Fernando, o João e o Ricardo. E fala as armas também. Aí a arma eu vou colocar com a letra minúscula. Tem uma espingarda, um fuzil, uma pistola e uma submetralhadora. Vou deixar com letra minúscula para diferenciar dos soldados. E aí a primeira parte ele fala, vamos pegar aqui um marcador. Primeira parte ele fala, nada está em ordem, né, necessariamente. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente na fila. Então a gente já sabe aqui, primeira coisa, Fernando não pode ser o primeiro. Então Fernando, primeiro da fila? Não. Fernando não pode ser o primeiro. E quem está na frente dele está com a metralhadora, a submetralhadora. Cláudio, que não é o último da fila. Então outra coisa que a gente já sabe, o Cláudio não é o quarto. Fica uma posição na frente de João, que não está armado com espingarda. Então vamos tentar escrever isso para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão. Então a primeira parte eu já fiz, vou colocar o nome de todo mundo. A primeira coisa que a gente sabe aqui é que a gente tem... Aqui, ó. Vamos pegar outro marcador. Essas questões elas são um pouquinho complicadas, até a gente conseguir destrinchar as informações que a gente tem. Então, Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente.
Então a gente tem Fernando, ó, tô com o marcador errado. A gente tem o Fernando aqui e tem um policial aqui na frente dele que a gente não sabe quem é. A gente só sabe que ele tá com a submetralhadora. Então o S vai estar com essa pessoa aqui da interrogação. E esses dois, da interrogação e o Fernando, eles estão juntos nessa ordem. Primeiro, que a gente não sabe quem é, que está com a submetralhadora, e o Fernando logo atrás. Vamos ver a próxima informação que a gente tem. Cláudio, que não é o último, fica uma posição na frente de João. Então, outra informação que a gente tem é que a gente vai ter o Cláudio e logo depois o João. Pelo jeito que está esse arranjo aqui, Cláudio depois João, a gente já vê que Cláudio não pode ser o último. Ele vai ser no máximo o terceiro. Então essa parte aqui não é o último da fila, é uma informação repetida. Quase um pleonasmo. Espero que eu tenha falado o termo certo. E aí, Cláudio não é o último na fila, ficou uma posição na frente de João, que não está com a espingarda. Então vou pôr aqui o E, só que com o X, porque ele não está com a espingarda. Então eu sei que o da interrogação aqui, ele está com a submetralhadora, o João não está com a espingarda, o F e o C. Eu não sei se o da interrogação pode ser o F ou o C, o Fernando ou o Cláudio, mas vamos continuar. O que mais que ele fala? O terceiro está com a espingarda. Onde que está isso? Aqui, o terceiro militar da fila está armado com a espingarda. Se eu colocar, aí aqui agora a gente vai para tentativa e erro. A gente tenta organizar e passa todas as regras de novo, ver se a gente está conseguindo obedecer às regras. Então, se eu colocar interrogação, que eu não sei quem é ainda, o F, depois o C e o J. E eu sei que esse primeiro aqui só sobrou um, né? Se eu tenho Cláudio, Fernando, João e Ricardo, essa interrogação aqui eu já posso transformar no R do Ricardo. E aí eu sei que o Ricardo está com a submetralhadora, o João não está com a espingarda. Então a espingarda vai ter que estar com o Fernando ou com o Cláudio. O que mais que eu consigo saber? Essa parte aqui eu já tenho como certa, né? Ricardo com a submetralhadora. Logo depois eu tenho o Fernando, mas eu não sei o que ele está segurando, qual arma que ele está, porque aqui poderia alternar tirando o que eu sei aqui, que o João não está com a espingarda pode estar com o Fernando ou com o Cláudio, menos com o João, mas vai ficar alternando. E pode ser que só com isso a gente já consiga achar uma resposta. A gente não precisa de achar tudo detalhado. Talvez a questão dá para ser resolvida sem saber todas as informações no detalhe. Então aqui eu não sei qual a arma que o Fernando tá. Não sei qual a arma que o João tá, só sei que não é uma espingarda. O que mais que eu consigo saber aqui? Da cobertura. Fica numa posição na frente do João. Que não está armado. Não é o segundo da fila. O terceiro militar da fila está com a espingarda. Então aqui eu consigo saber que o terceiro está com a espingarda. Então o R aqui está com a submetralhadora. O C, que é o Cláudio, está com a espingarda, porque está falando aqui, ó, que o terceiro militar está com a espingarda. E eu não sei, o F e o J, qual arma está com cada um. Pode estar de um jeito, pode estar... O que faltou aqui? Eu tenho SE, faltou FP. Pode ser que F e P tá assim, ou pode ser que está trocado. Pode ser que o P está aqui e o F está ali.
Então isso a gente não tem certeza. Tá seguindo todas as informações? Vamos repassar. Eu sei que parece muito, parece cansativo. Na hora da prova a gente tem que conseguir fazer isso com uma média de 4 minutos, no máximo. Mas vamos repassar. Tem as pessoas, tem as armas. Fernando dá cobertura ao policial que está na sua frente na fila e que porta uma submetralhadora. Então, o Fernando, vou pegar um outro marcador aqui. O Fernando está aqui. O que está na frente dele está aqui e ele está com a submetralhadora. Até agora está dando certo. Cláudio, que não é o último. Cláudio está aqui, não é o último. Tá bom. Fica uma posição na frente de João, que não está com a espingarda. Ele está na frente do João e o João não está com a espingarda. A gente não sabe qual arma que ele tem. E não é o segundo da fila. Então o João não é o segundo, o João é o quarto. O terceiro militar está armado com a espingarda. O terceiro militar está aqui com a espingarda. Então, desse jeito que ficou aqui, está atendendo a todas as regras, né, que o exercício colocou. Eu vou passar limpo aqui porque ficou muito rabiscado. A gente tem R, F, C e J, são os soldados. E a gente tem S, aqui a gente não sabe o que é. Aqui tem o E aqui a gente não sabe o que é. A gente chegou nessa solução aqui. E aí agora a gente vai para as opções. Com base nas informações fornecidas, é incorreto afirmar que: letra A, Fernando é o segundo militar da fila. Fernando é o segundo. Então, letra A está certo. Letra B, Cláudio é o terceiro militar da fila. Cláudio é o terceiro e porta uma espingarda. Espingarda. Então, a B está certa. Letra C, Ricardo é o primeiro militar da fila. Até aqui está certo. E porta uma submetralhadora. Está correto. Então, a resposta vai ter que ser letra D. João porta uma submetralhadora. Na verdade, o João a gente não sabe qual que é a arma dele. Pode ser esse F aqui, de fuzil, ou pode ser a pistola. Mas com certeza não é a submetralhadora, porque ela está com o Ricardo. Então a letra D aqui vai ser a alternativa incorreta. Letra D, então, o gabarito aqui dessa primeira questão. Essa levou um tempinho para explicar, hein? Quase 15 minutos. Eu estava com a ideia de fazer questão por questão, mas vai ficar muito trabalhoso. Então eu vou colocar tudo num vídeo só mesmo. Então vamos passar para a próxima. Questão 42. Analise as assertivas abaixo e, em seguida, responda o que se pede. Aí a primeira afirmativa. A mediana é o valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza. Essa afirmação está correta. Na mediana, se você tem um conjunto, né, de números, você vai colocar eles em ordem crescente e o que tiver no meio é a mediana. Então, o 1 está certo. O 2. São exemplos de variáveis quantitativas discretas, o número de filhos de um casal e a escolaridade de uma pessoa. Vamos supor que lá na hora da prova, a gente não sabe o que é uma variável quantitativa discreta. Mas aqui a gente consegue contornar essa questão. Porque olha só, número de filhos a gente sabe que vai ser um número inteiro, sempre inteiro e positivo. A gente não pode falar que tem meio filho ou um número negativo de filhos. Vai ser sempre um número inteiro positivo. Agora, escolaridade não é uma questão de número inteiro, é uma questão qualitativa. Você tem ensino médio, você tem graduação, pós, doutorado. Então não é uma questão de só contar números inteiros positivos. Já vai mais para a qualidade do estudo que você tem. Não é só contar, eu tenho um médio, um doutorado e aí eu tenho 2. Não, tem a ver com a qualidade que cada formação proporciona. Então eu sei que não são duas variáveis do mesmo tipo. E aí eu já posso falar que a 2 é errada. Só por não conseguir colocar as duas no mesmo tipo de variável, eu já falo que a 2 está errada,
Porque ele está me falando que as duas são desse tipo aqui. E eu sei que as duas são de tipos diferentes, mesmo sem lembrar o que é quantitativo discreto. Vamos para 3. Quanto maior o desvio padrão, mais distante os valores amostrais estão da média. Ao passo que, quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é o conjunto. Aqui essa questão está correta. Isso está mais para uma questão de estatística do que de raciocínio lógico. Ele está falando de média, de desvio padrão. Quando ele escreve aqui no final, eu acho que não fica muito claro. Quando ele fala quanto mais próximo de zero, ele está falando quanto mais próximo de zero o desvio padrão. A gente tem a média, como é que eu falo? Ela ronda assim um ponto central. Vamos pensar em média comum mesmo. Soma todo mundo, divide pelo número de coisas que a gente somou. O desvio padrão, a gente está pensando em proximidade de um ponto. Se eu pego um desvio padrão, ele pode desviar para esse lado ou para esse lado. E aí, quanto menor o desvio padrão, quanto mais próximo de zero, mais próximo desse ponto ele vai ficar. Então, o conjunto, se eu pegar vários pontos e analisar, o conjunto vai ser mais homogêneo, porque o desvio padrão é menor. Isso aqui está muito teórico, deve ser o conceito mais difícil aqui da prova. Não dá para aprofundar muito nele aqui. Mas eu marcaria a 3 como uma questão correta, uma frase correta. E aqui a 4. Considerando um conjunto de 60 meninos e 40 meninas e a utilização da amostragem proporcional estratificada para a seleção de uma amostra de 10% do tamanho da população, a amostra conterá 5 meninos e 5 meninas. Se ele vai fazer uma amostragem proporcional, mesmo sem saber o resto todo aqui, ó, estratificado e tal, 10% de 60 é 6, 10% de 40 é 4. Então, esse 5 e 5 não vai rolar. Tinha que ser 6 mais 4. Então, a 4 aqui também está errada. E aí, vamos para as opções. A gente tem duas certas e duas erradas. Uma assertiva é falsa? Está errado. Duas assertivas são falsas? Aqui já está certo. Eu tenho duas falsas e duas corretas. 3 são falsas? Está errado. Todas são falsas? Está errado. Então, aqui o gabarito da questão 42 vai ser letra B. Vamos agora para 43. Eu estou correndo aqui porque senão o vídeo vai ficar imenso. Fiz duas questões até agora e já está quase dando 20 minutos. Então vamos acelerar. Qualquer coisa no YouTube vocês vão ter, né, a possibilidade de pausar ou de colocar mais devagar ou até de colocar mais rápido, se for o caso. Então vamos agora para 43. 43 fala assim: marque a alternativa correta. O assessor de comunicação da 20ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais resolveu criar uma bandeira que representasse a sua região. Ele desenhou a bandeira abaixo. Aí a gente vê que tem um retângulo, uma elipse, um círculo e um triângulo. Pretende colorir com 4 cores diferentes escolhidas entre as 6 cores que representam a sua região. Quantas formas distintas de pintar a bandeira com 4 cores diferentes ele possui? E aqui não tem muito o que fazer, assim, muito o que inventar. A gente tem que ir para o simples. Ele tem 6 cores. E ele só pode usar 4. Então, na hora que ele for pintar, vamos supor aqui o retângulo. Ele tem 6 cores. Na hora que ele vai pintar a elipse, ele já usou uma no retângulo. Então, aqui só vai sobrar 5. Na hora que vai pintar o círculo, ele já usou uma no retângulo e uma na elipse. Então, aqui só tem 4 opções. E na hora que vai pintar o triângulo, só tem 3 opções, porque ele já usou 3 cores antes, agora só tem mais 3 para escolher. E aí no final é multiplicar tudo. São as 6 possibilidades da primeira figura, vezes as 5 da segunda figura, vezes as 4 da terceira, vezes as 3 da última figura. E aí aqui 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. E 120 vezes 3, 360. E aí aqui a gente já tem nossa resposta.
Letra B vai ser o gabarito da 43. Vamos agora para 44. 44 está assim. É uma questão, a princípio, parece de conjunto. A Polícia Militar de Minas Gerais avalia a qualidade do serviço prestado à comunidade através de metas de redução de criminalidade, de indicadores de produtividade, como quantidade de apreensões de drogas e armas ilegais, bem como sob a ótica da satisfação da população. Em relação à satisfação da população, ou seja, o texto até agora foi só para enrolar, o exercício começa a partir de agora. Em relação à satisfação da população, é realizada uma pesquisa através da internet que contempla 3 indicadores, quais sejam sensação de segurança, atendimento 190 e atendimento pelo policial no local da ocorrência. Então aqui a gente tem os 3 conjuntos que a gente vai ter que criar aqui, ó. Sensação de segurança, atendimento 190 e o atendimento pela polícia no local da ocorrência. Os dados da pesquisa revelaram que, aí aqui eles vão falar de cada conjunto ou das interseções. A questão de conjunto sempre pega. Essa aqui é um pouquinho diferente. Mas aqui o primeiro, 66% dos cidadãos mineiros se sentem seguros. Então a gente vai fazer um grupo, 3 grupos, né? A gente vai fazer aquele diagrama. A gente tem um conjunto aqui, outro aqui e outro aqui. Aí a gente tem que pôr o nome, né? Vou pôr aqui, ó. Sensação de segurança 190 e vou pôr aqui ocorrência. 66% se sentem seguros. 58% aprovam atendimento via aqui tá errado, ó. É via telefone, não telefonar ao 190. 60% aprovam atendimento pela polícia no local da ocorrência. Só que quando é conjunto, a gente sempre começa pelas interseções. Então vamos para o quarto aqui. 43% dos entrevistados se sentem seguros e aprovam atendimento via telefone ao 190. Então ele está falando 100 seguro e 190. Ele está falando aqui dessa interseção. Vamos ver se tem a interseção tripla. Aqui no 5 ele ainda está falando de uma interseção dupla. Aqui no 6 aprovam tanto o atendimento. Cadê o quanto? Não tem quanto. 31% dos entrevistados aprovam tanto o atendimento via telefone no 190 e pelo policial no local da ocorrência. Então, 190 no local da ocorrência, ele está falando dessa interseção. No 7, 28% dos entrevistados se sentem seguros e aprovam atendimento via telefone ao 190. E ficou ruim. 28% se sentem seguros e aprovam tanto o atendimento via telefone ao 190 quanto o atendimento. Então aqui, ó, no 7 que a gente vai ter a interseção tripla. Se fosse uma questão comum de conjunto, a gente ia começar por aqui e na hora de fazer as interseções duplas, a gente ia subtraindo a interseção, a gente pegava o total da dupla e subtraía o da tripla, para não contar a interseção tripla várias vezes. Só que esse exercício é um pouco diferente. Vamos continuar, vamos acabar de ler antes de começar as continhas. O restante dos entrevistados não se sentem seguros e não aprovam nem o atendimento pelo 190 e nem o atendimento pelo policial no local da ocorrência. Então, esses 3 conjuntos, eles estão dentro de um conjunto maior. Eita, que ficou ruim, né? E aqui, separado assim, a gente tem um outro conjunto do povo do não. Eles não gostam nem do primeiro conjunto, nem do segundo, nem do terceiro. E eles estão aqui. É o restante. A gente ainda não sabe quantos são. Agora, no final. Marque a alternativa correta que corresponde ao percentual de entrevistados que não aprova o atendimento 190. E aí, lendo esse comando aqui, a gente percebe que não vai precisar fazer todas as contas. Porque eu iria aqui primeiro na interseção tripla. Aí acharia o valor aqui
Na hora que eu fosse fazer a interseção dupla, eu ia fazer o valor daqui menos a tripla, depois na outra interseção ia fazer o valor menos a tripla, depois na outra interseção a mesma coisa, e depois para o conjunto inteiro ia ter que fazer um tanto de subtração para não contar nenhum pedaço mais de uma vez. Só que esse exercício não precisa disso. Quando ele fala assim, marca a alternativa correta que corresponde ao percentual de entrevistados que não aprova o atendimento 190. A chave está aqui, ó, percentual. Percentual é de 100, é por 100%. Ele fala que 66%, não é esse que eu quero. Ele fala que 58% aprova o atendimento via telefone ao 190. E o exercício pede os que não aprovam o atendimento 190. Se de 100, 58 aprovam, então 100 menos 58 vai ser igual a 42. Se 58 aprovam, 42% não aprovam. E aí a gente já tem a resposta, sem precisar fazer toda aquelas continhas de um exercício clássico de conjuntos e de interseção de conjuntos. Então aqui a gente já achou a resposta, é a letra A, 42% não aprova o atendimento do 190. Então aqui a gente fechou a 44, vamos para 45. Questão 45. Com uma régua, você mede no mapa um trecho reto de uma rodovia entre o quilômetro 45 e o quilômetro 63. A distância no mapa é de 10 centímetros. Marque a alternativa correta, que corresponde à escala cartográfica desse mapa. Essa questão aqui, eu não gostei muito dela não. Se eu tivesse feito a prova, nessa questão eu ia tentar um recurso. Porque ele não me fala qual a unidade que eu vou usar para corresponder aos centímetros no mapa. E aí, se ele não fala a unidade, dá margem para erro. Se eu olhar em metros é uma coisa, se eu olhar em centímetros é outra, se eu olhar em quilômetros é outra, e por aí vai. Mas vamos fazer o que ele pediu aqui. Do 45, quilômetro 45, até o 63. Aqui quilômetros também. Do 45 ao 63, eu vou ter o 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Aqui eu tenho 18 quilômetros. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 quilômetros. Eu acho que 63 menos 45 ia dar? Eu não tenho certeza, deixa eu tentar. 63 menos 45. 3 menos 5, 8. Ah, já dava, né? 18. Eu fico com medo de fazer a subtração e tirar alguma coisa que faria falta. Mas aqui ia me dar o trecho certinho aqui. Então, em 10 centímetros no mapa, eu tenho 18 quilômetros na vida real. 10 centímetros, 18 quilômetros. E aí ele quer saber qual que é a correspondência da escala cartográfica. Se fosse de centímetros para quilômetro, eu ia ter que ter aqui na opção 1 para 18. Isso não existe. Se fosse de centímetros no mapa para metros, 18 km são 18 mil metros. Aí seria a letra A. Se for de centímetro para centímetro, aí eu teria que multiplicar esse 18 mil por 100. Porque eu teria que... a gente tinha parado em metro, né? Tem metro. Descendo aqui eu tenho decímetro, que são 10 centímetros. E tenho centímetro logo aqui. Para eu passar de um para o outro, tem que multiplicar por 10. Para passar de novo, multiplica por 10 outra vez. Isso porque a gente está falando só de distância, uma dimensão só.
E aí, eu tinha parado aqui em centímetros para metro. Então, aqui, se eu tenho os 10 centímetros correspondendo a 18 quilômetros, eu tenho os 10 centímetros correspondendo a 18.000 metros. E aí eu não tenho, seria a letra A, né? Agora, se for em centímetro, igual eu mostrei aqui, ó, eu teria que multiplicar esse 18.000 por 100. Então, os 10 centímetros no mapa iam corresponder a... Eu tinha aqui 18.000, mas tem que multiplicar por 100, então põe mais 2 zeros. E aí ia ser 1.800.000. E aí seria a letra B. Então, aqui seria a letra A, aqui seria a letra B. Tem mais opções? Aqui não, mas se eu quisesse mexer com decímetro, aí ia ser 180.000, que está aqui na letra D. Se eu mexesse aqui com decímetros, ia ser a letra D. Então, por isso que eu não gosto dessa questão. Se eu tivesse feito essa prova lá no dia, se tivesse feito inscrição para ela, eu ia tentar a anulação dessa aqui. O gabarito que eles deram, deixa eu conferir aqui. Questão 45. Eles deram como gabarito a letra D, que não faz sentido nenhum, né? Se eles tivessem dado a letra que fala dos centímetros, a letra A, não, a letra A do metro, do centímetro seria a letra B. Para mim faria algum sentido, né? Já que eles não falaram qual que era a correspondência, a gente faria de centímetro para centímetro. Ainda dava para aceitar. Mas eles pegaram como correspondência de centímetro no mapa para decímetro na vida real. Então ficou 10 centímetros no mapa igual a 180.000 decímetros. Decímetros são 10 centímetros. Então 180.000 vezes 10 centímetros. Para mim não faz sentido nenhum. Eu pediria anulação dessa questão. Mas o gabarito deu letra D lá na opção da banca. Vou deixar o link do caderno de prova na descrição do vídeo. E o PDF do caderno de prova ele já começa com o gabarito. Então dá para ver que eles marcaram a letra D. Vamos para a próxima, né? Senão não acaba isso hoje. Já tem meia hora de vídeo. Próxima questão é a 46. E ela é uma questão de geometria. Geometria plana. Ele fala assim. Questão 46. Sabendo que as distâncias B e C e B e D são respectivamente 3 e 4 metros, então vamos marcar aqui para não ter que olhar de novo. B e C está aqui, B é 3 metros. E B e D é essa aqui em cima, não dá para escrever aqui. Vou tentar escrever aqui dentro. Tem que pegar outra cor. Uma cor mais clara. Deixa eu tentar essa. Com essa deu. Então, a distância aqui de D até B é 4 metros. Só para exemplificar, eu pus ali fora. O raio da semicircunferência de centro A, como mostra a figura abaixo, deixa eu ver. AD é o raio da semicircunferência. Então, de A até D, e a gente sabe também que de A até B é o raio, que é a distância do centro da circunferência até o limite dela. Então, esses dois são raios. Como mostra a figura abaixo, determine o valor da área escura e assinale a alternativa correta. Considere π igual a 3. Uma coisa que eu aprendi na minha última prova, que quando a prova te dá um negócio assim, um dado assim, você usa. Então, se π é igual a 3, igual a 3. A gente não vai inventar de usar 3,14. E aí, o que a gente tem aqui? Se a gente parar para pensar, a gente tem 1/4 de um círculo, é o que está colorido de azul. A gente tem, deixa eu mudar esse lápis, 1/4 de um círculo, isso não é zero, isso é uma circunferência, mais um triângulo. É o que ele está pedindo para a gente somar a área.
Aí a gente precisa saber qual que é a área do círculo. Isso teria que saber a fórmula, né? Não tem como fugir. A área de um círculo é π vezes r, que é o raio, ao quadrado. No caso desse círculo, seria π. E aí o raio, se a gente viu que de D até B é 4, então de D até A é 2 e de A até B é 2. Então o raio é 2. Seria π vezes 2 ao quadrado. Então ia ser π, que é 3, né? O exercício deu. 2 ao quadrado é 4. Então aqui já ia dar 12. Só que 12 é a área da circunferência inteira. Aqui, no nosso caso aqui, a gente tem 1/4 só da circunferência que está colorida. Então, a gente vai ter que fazer aqui 12 por 4. Esse pedaço que a gente tem da circunferência colorida é só 1/4. Então, vai ser igual a 3 metros quadrados. Mais a área desse triângulo. Como que é a área de um triângulo? A gente pode usar, para ficar mais fácil, a fórmula mais básica, que é base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura por 2. E aí, a gente colocando esse triângulo em pé, a gente pode falar que a base é 3, a altura é 4, e aí a gente divide por 2. 3 vezes 4, 12, por 2, 6. E aí, aqui no lugar desse triângulo, vai ser um 6. 3 mais 6, que vai ser igual a 9. Como é a área e está em metros quadrados. Que vai dar para a gente, letra B, como gabarito dessa questão. 9 metros quadrados, que corresponde a essa parte que está colorida de azul. Essa aqui não foi difícil, a gente precisava saber a fórmula do círculo, a fórmula da área de um círculo e a área de um triângulo. Já dava para resolver. Vamos agora para a questão 47. Questão 47, marque a alternativa correta. A fábrica de munição da PMMG, em sua capacidade máxima, produz 3.000 munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Vamos anotar isso aqui de uma vez. A gente tem munição, a gente tem horas por dia, vou pôr só horas, e funcionários. Vou pôr um F aqui. Então, são 3.000 trabalhando 8 horas por dia com 5 funcionários. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250, então esse aqui é o novo valor, 5.250 por dia, e para isso contratou mais 2 funcionários. Se contratou mais 2, então vai ter 7 funcionários. E ele quer saber quantas horas que vai precisar. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar para suprir a nova demanda. Então, na hora aqui que a gente vai pôr o X, que é o que a gente quer descobrir. Aqui é uma regra de 3, não muito simples, né? Uma proporção não muito simples. Vou mudar a ordem aqui, ó. Vou pôr o H primeiro, que eu tenho o 8 e o X. Vou pôr um igual, e aí vou olhar agora a munição. E agora eu vou olhar em relação à variável que eu quero. A munição vai aumentar. Ela vai passar de 3.000 para 5.250. E aí a pergunta é, se eu aumento a munição, eu tenho que aumentar o número de horas? Sim. É do senso comum que sim. Se vai fazer mais munição, vai gastar mais horas. Então a gente não mexe aqui na ordem de numerador e denominador, porque ele é da mesma proporção das horas. A munição e as horas obedecem à mesma proporção. Quando um cresce, o outro cresce. Mesmo sentido, né? Aí vamos para a próxima. A próxima são os funcionários. Os funcionários antes era 5 e depois passou para 7. Aí a gente tem que pensar ele em relação à variável x. Se o número de funcionários aumenta, o número de horas aumenta também? Não. Se a gente pensar só em funcionário e horas, se a gente tem mais funcionários, vai gastar menos horas. Então aqui
eu vou ter que mudar essa ordem. Não vai ser 5 sobre 7. Funcionário vai ser 7 sobre 5. Por quê? É uma grandeza inversamente proporcional ao que a gente está querendo aqui, que é esse x. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem, eu vou usar aqui embaixo, depois eu apago e a gente faz a questão 48. A gente tem o 8 sobre x igual ao 3.000 sobre 5.250 vezes, aqui a gente teve que inverter porque era inversamente proporcional, ficou 7 sobre 5. E aí a gente pode ir simplificando. A primeira coisa que eu simplificaria seria esse 5 com 300. 300 vai virar 600. Outra coisa que eu simplificaria seria o 52,50 com 7. Mas aí a gente tem que fazer um rascunho aqui para justificar. 52,50 dividido por 7. 52 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Sobra 3. Aí baixo 5. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. Aqui 0. Baixo outro 0. Coloco outro 0 aqui. Então, na hora que eu simplificar os 5.250 por 7, vai dar 750. Então, simplifico aqui e aqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 750. Vamos transcrever aqui do jeito que ficou. Ficou 8 sobre x igual a 600 vezes 1 sobre 750 vezes 1. E aí agora eu multiplico o cruzado, vai ficar 600x igual a 8 por 750. Eu poderia simplificar antes, vamos simplificar que vai ficar mais fácil. Aqui eu posso cortar 0 com 0, então vai ficar 60 por 75, já ajuda bastante a simplificar as contas. Eu acho que dá para fazer por 15 agora. 60 por 15 é 4, 75 por 15 é 5. Então, eu simplifico aqui e aqui. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5. Aí agora as contas vão ficar bem mais simples. Que aí ficou, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Aqui ficou 8 sobre x igual a 4 sobre 5. Aqui já dá para ver de cabeça. Se 4 sobre 5 é igual a 8 sobre x, x é 10. Mas se não conseguiu ver assim direto, 4x igual a 8 vezes 5. E depois x é igual a 8 vezes 5 dividido por 4. A gente corta esse 4 com esse 8, aqui vai virar 2. Então, x é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. E aí a gente já chegou na resposta. Vai precisar de 10 horas por dia para conseguir atender a nova demanda. Vai ter 7 funcionários, vai fazer esse tanto novo de munição, vai precisar trabalhar 10 horas por dia, em vez das 8 que trabalhava antes. Então aqui a gente já resolveu a 47. Vou apagar aqui o que a gente usou de espaço na 48 e a gente passa para 48. Questão 48. Marca a alternativa correta. Uma esfera de raio 3 metros é colocada dentro de um cilindro de mesmo raio e altura 5 metros. Todo o espaço vazio restante do cilindro é preenchido com óleo. Qual o volume de óleo que caberá no cilindro? Considere π igual a 3,14. Aqui agora está mandando considerar igual a 3,14. Então, se a gente usar igual a 3, provavelmente não vai dar certo. Tem que usar o que a prova manda. E aí, o que a gente tem que entender aqui? Ele tem um cilindro com o mesmo raio de uma esfera, vai colocar a esfera dentro do cilindro e vai encher o resto com óleo. É como se pegasse um copo cilíndrico, colocasse uma bola lá dentro e enchesse o resto. E ele quer saber quanto que vai caber de óleo. E aí a gente tem que conseguir entender que o tanto que vai caber de óleo vai ser o volume do cilindro. Vou tentar desenhar um aqui. O volume do cilindro menos o volume
da esfera. Nossa, ficou horroroso a esfera. Mas não vou tentar consertar, não. O desenho vai só piorando. Então, quando eu tiver o volume do cilindro menos o volume da esfera, o que sobrar ali é o volume do óleo. Já que ele disse que vai ser preenchido o cilindro. Então, o que sobrar é o óleo. E aí a gente tem que conseguir lembrar das fórmulas. Quando eu fiz a primeira vez aqui no meu rascunho, eu fiz a fórmula da esfera errado. Aqui, ó, o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Então, vai ser πr ao quadrado vezes a altura do cilindro. Esse é o volume do cilindro. Agora, o volume da esfera, o que eu fiz errado aqui é que eu botei uma fração ao contrário. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, e eu pus 3/4. E aí o exercício ficou todo errado. É 4/3 vezes πr ao cubo. Esse é o volume da esfera. E aí agora é fazer conta. O mais importante aqui era lembrar essas fórmulas, porque sem elas nada é feito. Mas depois que tem as fórmulas é só fazer conta. E aí a gente tem que lembrar que agora π é 3,14. Então vamos para o volume do cilindro. Vai ser 3,14 vezes r ao quadrado. Quanto que é o r? É 3. Então vezes 9 vezes a altura. E a altura é 5. Então aqui vou tentar deixar indicado que é o cilindro. Vai ser 3,14 vezes 9 vezes 5, 45. Então 3,14 vezes 45. Esse é o volume do cilindro. E o volume da esfera, vou pegar aqui, vou pôr um menos aqui para a gente lembrar que tem que subtrair. O volume da esfera vai ser 4/3 vezes o π, que é 3,14, vezes o r ao cubo. Aqui é 4/3 vezes o r ao cubo. O r é 3, então vai ser 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, em vez de eu fazer aqui o 3 ao cubo de uma vez, eu vou fazer só o 3 ao quadrado, que é 9, e o outro, que seria o 3 ao cubo, eu vou cortar com aquele 3 que está lá embaixo da fórmula. Então, aqui, ó, 9 vezes 3 seria o 3 ao cubo. Só que aí eu fiz o 9, que é o 3 ao quadrado, vezes 3. Quando multiplicasse, seria o 3 ao cubo. Deixei separado assim para eu conseguir cortar esse 3 com esse 3 e já simplificar. E aí, continuando aqui, eu tenho que o volume do cilindro é 3,14 vezes 45, e o volume, que eu vou subtrair, o volume da esfera é 4 vezes 3,14 vezes 9. Então, 4 vezes 9 vezes 3,14. Então, eu vou pôr que é 3,14. Estou deixando assim para ver se fica mais fácil a conta. Porque quando eu fiz a primeira vez no meu rascunho, eu fiz a conta inteira, encheu uma folha. Mas deixando 3,14 separado, deve ficar mais fácil. 3,14 vezes, sobrou aqui um 4 e um 9. 4 vezes 9, 36. E aí, quando eu faço 45 vezes 3,14 menos 36 vezes 0,14, isso vai ser igual a 45 menos 36, vai ser igual a 9. Vai ser 9 vezes o 3,14. E quando a gente fizer essa conta aqui, 9 vezes 3,14, a gente vai ter a resposta de quanto que é o volume do óleo. E aí aqui é fácil, né? Vai ser alguma coisa próxima de 9 vezes 3, 27. Quando a gente olha as opções, ó, 28, 113, 56, 103. Como nenhum número que é próximo, o mais próximo que tem de 27 é esse 28, 26, e depois
não tem nenhum número próximo, o mais próximo aqui é 56, que é praticamente o dobro, então não tem risco de errar, eu não preciso nem fazer a continha com o vírgula 14 aqui. Eu posso arredondar com o 3, como se π fosse 3, vai dar um pouco mais de 27, já que é mais que 3, é 3,14, vai dar um pouco mais de 27. E aí a gente já sabe que vai ser a letra A. Se tivesse uma outra opção aqui muito próxima, tipo se tivesse aqui uma letra E, 29, ou se tivesse uma opção 27,8, aí não daria para arriscar, teria que fazer a conta. Mas como os números são bem distantes, a gente pode ter certeza que vai ser 28,26. Vamos fazer aqui para não ter problema. 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 28, vai 2. 9 vezes 1, 9, com 2, 11, vai 1. 9 vezes 3, 27, com 1. E eu fiz certo. 9 vezes 4, fiz errado, ó. Tá tudo errado. Vamos voltar aqui. Não tá voltando. Acho que agora vai. Vou começar a conta de novo. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Como eu tenho duas casas decimais, duas casas decimais. E aí aqui o valor certinho. 28,26, letra A, gabarito aqui da 48. 28,26 metros cúbicos, talvez, já que está tudo em metro, então deve ser metros cúbicos. É o volume do óleo, que ia completar ali esse problema. Vamos agora para 49, que é a penúltima questão. Questão 49. Considere a seguinte sequência: 1, 5, 13, reticências. Nessa sequência, cada termo é o dobro do seu anterior mais 3. Marque a alternativa correta que se refere ao nono termo dessa sequência. Então vamos fazer aqui. Aqui a gente já tem o 1, o 5 e o 13. O 13 aqui é o terceiro termo. O terceiro. E aí a gente vai passar para o quarto. O quarto termo, aqui o exercício já falou, que vai ser o dobro do termo anterior. Então vou pôr 2x mais 3. É o dobro do anterior mais 3. Então o quarto termo vai ser 2 vezes 13, 26. Mais 3, 29. Como isso aqui não é uma PG simples, só ir multiplicando por uma razão, é mais fácil ir fazendo termo a termo, já que ele quer o nono, a gente já está no terceiro, é mais fácil ir fazendo e chegar na resposta do que tentar achar uma fórmula para isso. Eu achei mais simples já ir fazendo. Então 29 é o quarto termo, vamos achar o quinto termo. É 2 vezes o último termo mais 3. 29 vezes 2, 58, mais 3, 61. Aí agora a gente vai para o sexto termo. É 2 vezes o último, 61 vezes 2, 122, mais 3, 125. A gente já está quase chegando, que a gente quer o nono, está quase. Vamos para o sétimo termo. É 2 vezes o 125, que vai dar 250, mais 3. Então, 253. Agora a gente vai para o oitavo termo, que é 2 vezes 253, vai dar 506, mais 3. Então, vai dar 509. E agora a gente já vai para a resposta, que é o nono termo. É 2 vezes o último, 509 vezes 2, vai dar 1018, mais 3, vai dar 1021. Isso vai dar para a gente a letra B como gabarito aqui dessa questão. 1021 vai ser o nono termo dessa sequência. E agora a gente vai para a última questão, questão 50. Sabendo que o sétimo termo de uma progressão geométrica é 2187 e que o primeiro termo é 3, marque a alternativa correta que corresponde ao quinto termo.
Então aqui é mesmo uma progressão geométrica, que a gente chama de PG. E a PG tem fórmula. Tentar descobrir a fórmula na hora da prova é arriscado. Então, o ideal é a gente já saber a fórmula na hora que vai fazer a prova. Primeiro a gente vamos aqui colocar o que a questão deu pra gente. A gente costuma chamar os termos da progressão de A e colocam um número embaixo assim pequenininho, como se fosse um índice, para falar qual que é o lugar dela na progressão. Então a gente sabe que o sétimo termo, então eu vou chamar de A7. A gente sabe que o A7 é 2187. E o primeiro é 3, então A1 é igual a 3. Marque a alternativa correta que corresponde ao quinto termo, então ele quer o A5. E a gente não sabe quanto que é o A5. E aí a fórmula que a gente tem de um termo geral, para achar um termo específico na PG, na progressão geométrica, a fórmula é a seguinte: AN, e aí esse N, né, a variável para representar qualquer um, AN vai ser igual a 1 vezes Q, esse Q seria a razão, o número pelo qual os termos são multiplicados, elevado a N menos 1. Vou passar aqui um marcador para não ficar confuso. A N é igual a 1, primeiro termo, né, vezes a razão, elevado a N menos 1. A gente quer o quinto termo, então seria que A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Só que a gente ainda não sabe quem é o Q. Então é outra coisa que a gente precisa descobrir para a gente conseguir usar a fórmula. Porque na fórmula pede AN, seria o A5. Pede o A1, a gente sabe que é 3. A gente precisaria saber o Q. A gente não sabe o valor dele ainda. N menos 1 seria 5 menos 1, no nosso caso. Então a primeira coisa vai ser descobrir quanto que vale aqui essa razão. E aí, para a gente chegar nela, o que eu acho interessante aqui? A gente sabe que o 2187 é o sétimo termo. Então a gente teria que achar um número que, se eu pegasse o primeiro termo e fosse multiplicando 7 vezes, chegaria nele. Na verdade, 6 vezes, né? Porque o 1 já é o 1, multiplica uma vez é o 2, depois 3, 4, 5, 6, 7. Então 6 vezes só. E aí, o que eu consegui fazer aqui nessa questão? Na questão, eu quero achar o A5. Mas a questão me deu o A7. E ele não me deu o A7 à toa. É porque eu vou precisar dele. Então eu vou usar essa fórmula primeiro com o A7. E aí eu vou fazer aqui, ó. A7 é igual a A1 vezes o Q, que a gente não sabe o que é ainda, elevado a N menos 1. Como eu estou usando 7, então vai ser elevado a 7 menos 1, elevado a 6. Então, A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. E aí, do jeito que está aqui, eu tenho quase tudo, só não tenho a letra Q. E aí eu consigo encontrar ela aqui. O A7 é 2,187. Então, 2,187 é igual. O A1 é 3, então é igual a 3 vezes o Q elevado a 6. E aí eu vou tentar achar quanto que vale Q. Como aqui está multiplicando, eu vou jogar o 3 para o outro lado, dividindo. Então, 2187 dividido por 3 vai ser igual a Q elevado a 6. E aí, 2187 é divisível por 3, porque 2 mais 1, 3, mais 8 mais 7, que é 15, então vai dar 18, 18 divide por 3. Então é um número divisível por 3. E aí a gente fazendo as continhas, chegaria ao número 729. E aí aqui ficaria assim, 729 igual
AQ elevado a 6. E aí, chegando nessa igualdade, eu tive a brilhante ideia de fatorar 729, para ver se eu conseguia um número elevado a 6. Então, a gente teria que fatorar aqui em números primos, para ver se conseguia resolver mais fácil. Então, eu peguei aqui 729 e vou tentar fatorar. Por 2 não dá, porque ele é ímpar. Então, vamos tentar por 3. 7, 9 mais 2 mais 7 vai ser divisível por 3, que ficou 9 mais 9, 18 de novo. 729 por 3 dá 243. Eu vou tentar por 3 de novo, vai dar 81. Por 3 de novo, vai dar 27. Aí agora está chegando, né, no que a gente conhece. Por 3 de novo vai dar 9. Por 3, 3. Por 3, 1. E aí o que a gente descobre aqui? Que 729 é 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. É 3 elevado a 6. E aí quando a gente volta lá para a conta que a gente estava fazendo aqui, ó, 729 igual a Q elevado a 6. Só que 729 é igual a 3 elevado a 6. Então, 3 elevado a 6 é igual a Q elevado a 6. Como os expoentes estão iguais, eu posso olhar agora só as bases. 3 é igual a Q. Então, eu acho essa primeira resposta aqui, ó. Q é igual a 3. Então, além do primeiro termo ser 3, a razão que eu vou usar nessa PG é 3 também. E aí, agora que eu já sei quanto é Q, eu consigo resolver a minha questão. Eu vou usar essa mesma fórmula, só que agora para achar o termo que eu quero. O termo que eu quero é o A5. Então, vou colocar A5 igual a 1, que é o 3, vezes o Q, que também é 3, elevado a N menos 1. O N é 5. Deixa eu pôr esse A maior aqui. O N é 5. Então, N menos 1, 4. Então, A5 é igual a 3 vezes 3 elevado a 4. 3 vezes 3 elevado a 4 é 3 elevado a 5. E aí, a gente já sabe esse valor. Se 3 elevado a 6 é 729, 3 elevado a 5 é o 243. Porque eu peguei 729 e dividi por 3 para chegar a 243. Então, 243 é 3 a 5, 81 é 3 a quarta, 27 é 3 ao cubo, 9 é 3 ao quadrado, 3 é 3 elevado a 1. Então, aqui o 243 é o 3 elevado a 5. Então, A5 é igual a 243. Ou seja, essa progressão, ela seria, né, se a gente fosse escrever 3, 9, 27, 81, 243, 729 e 1187. Seria a progressão até onde a gente sabe. E aí ia ser só ir multiplicando por 3, que teria ela infinito. Então, a nossa resposta já está aqui, ó. A5 é igual a 243, que vai dar para a gente a letra D como resposta aqui da questão 50. Então, aqui na questão 50 a gente termina essa prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Se você gostou do vídeo, se está curtindo o canal, peço que deixe seu like, que curta o vídeo e que indique o canal para amigos. Até o próximo vídeo.